A poesia é o que nos faz acreditar que a beleza está nos olhos de quem vê. Nessa edição, vamos mergulhar no universo poético do Recôncavo Baiano. Conhecer a poesia cantada no Recôncavo, os poetas que fizeram história, o ofício de ser poeta e a poesia de cordel. Começa agora o programa Olhar do Recôncavo. Venha com a gente e siga a trilha da poesia. Cachoeira e São Félix inspiram poesia. Elas abrigam poetas que, com palavras, eternizam memória local. Na reportagem de Tamires Peixoto, vamos conhecer de perto a trajetória poética de Rony Bon e uma discussão sobre poesia. Não tinha nem sabão, na verdade, para lavar o prato. Não tinha nem sal, na verdade, para temperar o prato. Não tinha nem comida, na verdade, para encher o prato. Não tinha nem prato, na verdade, para ser exato. Apenas a cabeça flutuava pelos cômodos da casa vazia, sem pão, sem água, sem Deus, sem o diabo. Não tinha nada mesmo de fato, não tinha nem prato. Banquete. O poeta expressa percepções sobre a realidade que vive. Ele é um observador do cotidiano. A poesia é a forma mais refinada de expressão dentro da literatura. Ela está presente nas mais variadas manifestações artísticas, desde a fala dos homens comuns até a música. O lugar onde se desenvolve a produção poética também é importante. As raízes e influências culturais estão intimamente ligadas com a obra do poeta. A poesia, como expressão artística, ela nos alimenta o espírito. Se não fosse ela, o mundo seria extremamente árido, não sei, talvez insuportável, né? É uma forma fundamental da própria existência do ser humano que necessita disso, né? Às vezes a gente, sem perceber, a própria pessoa comum que vive sem pensar nisso, na verdade ela é alimentada por isso. As produções poéticas carregam diversos significados culturais. O poeta é um ser que registra o passado, mas também influencia o futuro. A poesia é um forte traço cultural de Cachoeira e São Félix. O conjunto histórico, hábitos e costumes locais fazem das duas cidades o cenário ideal para inspiração poética. Aqui, na Igreja do Rosarinho, acontece o Caruru dos 7 Poetas. O evento une 7 escritores para celebrar a literatura e as tradições culturais. O Caruru dos 7 Poetas faz referência ao tradicional Caruru de 7 meninos, manifestação que é caracterizada pelo sincretismo religioso. O recital de poesia mistura declamações, comida baiana e performances artísticas. A proposta é evidenciar a poesia do Recôncavo e misturar diversas linguagens. Rony Bon já participou do Caruru dos 7 Poetas. Nascido em Cachoeira, o autor se inspira principalmente nas questões sociais. Meus poemas, sempre a questão social está envolvida, né? Às vezes tem uma questão que está muito relacionada com o divino, com o ser divino, né? Com o mundo espiritual. A poesia, ela floresce, ela é uma possibilidade humana, mas para ela existir, para ela florescer, ela tem que ter um terreno propício. O cultivo disso, né? É uma importante, não só do ponto de vista de leitura dos livros, mas da própria relação do ser humano com o mundo, a relação cultural, as suas raízes, né? Quando todos pensarem que estou morto, estarei vivo, na última semente, apodrecendo no charco e germinando a árvore do próximo planeta, depois da morte e do enterro da esperança. Depois da morte e do enterro da esperança. Depois da morte e do enterro da esperança. A poesia de Nuno Gonçalves é influenciada pelas leituras que ele fez durante a juventude. Na cidade de Russas, interior do Ceará, ouvia muitas histórias dos moradores locais. A partir daí, começou a perceber que poderia transformar aqueles relatos orais em palavra escrita. Formado em história, o poeta percebeu como esta área poderia dialogar com a literatura. É que a literatura ela também era um documento de época, né? Então, através dela era possível reconstituir um determinado período, uma determinada época e cruzar as informações que a literatura trazia com as outras documentações que você tinha levantado sobre o período, né? Então... Realmente, tanto do ponto de vista da poesia, porque nós temos aqui, basta citar o nome de Castro Alves, né, como um dos grandes nomes justamente aqui
né, daqui da região do Recôncavo. Temos outros poetas, temos o Pedro Kilquer, que também que era um poeta simbolista assim, muito importante. A poesia popular, temos o Cuíca de Santa Maura, que embora fosse de Salvador, tivesse nascido em Salvador, ele tinha uma presença marcante também aqui da região. A poesia é algo tão subjetivo e amplo que é difícil encontrar uma definição única, e talvez isso nem seja preciso. Poesia, para mim, é a liberação de pensamentos e sentimentos em forma de palavras. Poesia é a gente expressar aquilo que a gente está sentindo no momento. Poesia, het momento waarop taal. Uma poesia para mim era uma cachoeira com flores e muitas coisas e um arco-íris.